Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 16, amém? Sejam muito bem-vindos, Solange, seja muito bem-vinda. Vamos orar para dar início a essa live. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou, Senhor, por mais um dia na Tua presença, um dia único, um dia que o Senhor separou para cada um de nós, um dia personalizado. Gratidão, Paizinho, gratidão. Pai, eu peço agora, entra em Sua presença também, para pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a Tua palavra. Que essa leitura seja feita conforme a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Coloca o Teu Espírito Santo nesse ambiente, Pai. Invade a minha alma e que seja tudo de acordo com a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ler hoje o livro de Atos, capítulo 16. E assim diz o Senhor. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Aqui nesse versículo 3, gente, Paulo, ele assume praticamente a paternidade de Timóteo, né? E ele assume a paternidade espiritual. Ele pega Timóteo para ele e vai cuidar espiritualmente dele. E Paulo, ele sabia que Timóteo, ele não era circuncidado. E isso iria atrapalhar a pregação do Evangelho para um certo número de pessoas naquela região. Então ele resolveu, apesar de aqui nessa atual situação, nesse atual momento, não era mais necessário que fosse feita a circuncisão. Ele já tinha dito isso, porque a circuncisão ficou lá atrás, na antiga aliança. Mas ele resolveu circuncidar a Timóteo para que não atrapalhasse, né, a pregação do Evangelho para um certo número de pessoas naquela região. E mesmo não precisando mais, é o que eu falei, não precisando mais circuncidar Timóteo, ele resolveu, mesmo que não fosse mais necessário, ele resolveu fazê-lo para facilitar o anúncio do Evangelho a esse grupo de pessoas naquela região. Continuando no verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E aí a gente entende que falar de Jesus é o suficiente, né? E era o que ele estava fazendo. Porque ele diz aqui, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que observassem. Então era necessário apenas que fosse falado de Jesus. Olá, Natália, seja bem-vinda. Continuando. E percorreram a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha, mais uma vez o Espírito Santo entra em ação no livro de Atos. Então,
Esse livro é focado no Espírito Santo. Ele tinha que ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está presente no livro praticamente todo. Então aqui fala, né, que o Espírito Santo ele impediu eles de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A gente vê aqui no verso 6, que percorreram a região Frígio-Galata e foram impedidos pelo Espírito Santo. Existe uma ordem de Jesus lá em Mateus 28, 18. Eu vou ler para você. Mateus 28, 18. Olha isso. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, Mateus 28, 18. Podem ver aí na Bíblia de vocês. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, essa ordem, existe uma ordem de Jesus e nós estamos debaixo dessa ordem. Vai e prega para toda criatura. Se houver alguém que ele não quer que você pregue, ele vai te impedir. Gente, Deus é maravilhoso. A ordem de Deus é que levemos o Evangelho a todo mundo, a todas as nações, a toda criatura. E eu já falei aqui sobre pregar e levar o Evangelho. Não é necessário que você vá em missões e fale para multidões. Se você evangelizar uma só pessoa, grandes coisas, Deus se agradará muito, porque a gente não pode menosprezar, a gente não pode desprezar um único irmão que precisa ouvir a palavra. E essa ordem que Jesus dá, dizendo que, no Mateus 28, eu acabei de falar, que diz sobre isso. Ai, Jesus. Está aqui. Que diz sobre isso, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a gente está debaixo dessa ordem, a gente está debaixo dessa autoridade. E ele manda que a gente vá e pregue para toda criatura. E que se houver alguém que ele não quer que a gente leve a palavra, com certeza ele vai nos impedir. O Espírito Santo é ele que nos dirige. Hoje, Jesus nos deixou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós. E é ele que nos orienta, é ele que nos direciona, é ele que nos capacita. E é ele que derrama a porção de cada fruto do Espírito do Senhor, a porção do fruto da mansidão, do fruto do amor, do fruto da alegria, da paz, do domínio próprio, da paciência, da amabilidade, da bondade. Isso tudo nos foi dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que age dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo nos impede de fazer algo, quando você tem algum pressentimento, porque, gente, não é
a gente tem que parar de achar que tudo eu pensei nisso. Com certeza, se você é uma criatura temente a Deus, se você é uma pessoa que crê no poder de Deus, esses seus insights que vêm à tua cabeça para que não faça, para ter cuidado, é o próprio Espírito Santo te alertando. Então, que tenhamos atenção, porque se houver alguém que o Espírito Santo não quer que façamos, que não preguemos, como ele fez aqui com eles, com os discípulos, ele vai impedir. Aí continua aqui no verso, vamos lá, no verso 11. Então, no verso 10, Paulo teve a visão e imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Dalila, oi Dalila, seja bem-vinda. Hades, bom. Oi, seja bem-vinda Francisca. Que bênção, gente, ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Verso 11 diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e, no fim do dia, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez estes pedidos. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Lídia era uma gentil, era uma empresária de púrpura, tinha um comércio, mas era uma gentil. A primeira coisa que aconteceu na conversão de Lídia, a primeira coisa que destacou foi a hospitalidade. Gente, quando a gente passa a viver conforme a vontade de Deus e deixa que o Espírito Santo invada a nossa alma, quando a gente descobre esse amor maravilhoso de Deus por nós, a gente passa a ter frutos que vão ser mostrados, como a hospitalidade. Então, essa foi a primeira coisa que aconteceu na conversão de Lídia. Ela se tornou, ela queria dava hospitalidade, oferecia hospitalidade para os discípulos, né? Generosidade. Ela e a sua casa inteira se converteram a ponto de ela começar a constranger no amor. Olha isso, gente. Olha o que o Espírito Santo faz com alguém que se entrega verdadeiramente ao Senhor, que deixa realmente essa água que Jesus diz, né? Eu sou a água, fonte de água viva. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E aí a gente passa a jorrar essa água. Isso é amor. Quando a gente recebe e entende e vive isso, porque a gente se sente tão amada, que a gente transborda em amor para o outro. Então a Lídia, quando ela se converteu, ela começou a constranger os discípulos em amor, em hospitalidade, em bondade, em generosidade. Essa foi a primeira característica, uma das primeiras características da conversão de Lídia. E aí a gente vê, né, aqui no verso 16, a gente vai continuar, olha. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro
uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Então a gente vê aqui que essa mulher havia um espírito maligno que falava, esse espírito falava bem dos apóstolos. Anunciava que, olha, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. E dizia aqui, ó, esses homens não são servos do Deus Altíssimo e anunciavam a vocês o caminho da salvação. Essa mulher, ela falava bem, ela falava bem dos apóstolos. Ela estava tentando mexer. Quando isso acontece, gente, a gente precisa ficar atento, porque às vezes o espírito enganador, às vezes, porque Paulo aqui, ó, ele em nome de Jesus ordenou que o espírito saísse daquela mulher. Então ele percebeu e ele notou que aquilo ali era um espírito enganador. E eu entendi que nesses versículos, Paulo nos mostra que a gente precisa estar atento a essas pessoas, sabe? Que nos elogiam muito. A essas pessoas que nos dão tapinha nas costas, dizendo que, nossa, você é uma bênção. Nossa, porque isso acontece na própria igreja. A gente vê muitos irmãos elogiarem o pastor, o homem de Deus. Nossa, sua palavra foi maravilhosa. Nossa, que palavra é essa, pastor? O espírito maligno, ele falava bem dos apóstolos, mas ele estava tentando ali mexer com o orgulho deles. E é isso que acontece quando um homem de Deus, ou nós cristãos, que levamos, que evangelizamos, que levamos a palavra, a gente deixa que o nosso orgulho tome a frente. Porque a gente precisa entender que quando a gente evangeliza, quando a gente leva a palavra do Senhor a alguém, eu não estou fazendo para a minha glória, eu estou fazendo para a glória do Senhor. Então, o que acontece com muitos, são levar esses elogios para o seu orgulho. E aí acham que eles são tal, sabe? Que eles são os maiorais. E não é isso, gente. A glória nunca pode ser dada para a gente. Não são os homens de Deus que estão lá no púlpito, que estão lá no altar, que tem que receber glória. A glória tem que ser dada a Deus, porque Ele é instrumento do Espírito Santo. Ele é um instrumento de Deus. E eu não sei com você, comigo, sempre foi assim. Desde o início da minha conversão, sempre que eu vou à igreja, que eu escuto uma pregação, ou que eu estou na internet ouvindo uma pregação, primeiro eu vou buscar saber de quem é essa pregação, quem é que está pregando. Segundo, eu vou prestar atenção na pregação, anotar sobre o que esse homem de Deus, esse pastor, ou esse discípulo, ou esse irmão está falando, para que eu chegue em casa e verifique nas Escrituras. Porque tudo que se é falado no altar, que se é falado através de um homem de Deus, tem que ser através das Escrituras. E a glória nunca é dada para o homem, sempre para Deus. E aqui eu entendo, né, que o espírito maligno nem sempre
ele vai chegar te xingando, ele vai chegar dizendo que você é péssima naquilo que você faz. Às vezes chega, às vezes o inimigo, o diabo, ele usa pessoas para te acusar, para te desanimar, para dizer que você está ficando carola, que você está ficando uma pessoa que só fala sobre isso, sobre Deus, e aí usa coisas para te acusar, ou então joga na tua cara, nossa, você está passando por tanta coisa, cadê o seu Deus? Só que vocês não se esqueçam que o nosso Deus, ele disse, né, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Se ele, o nosso Deus, nosso Jesus, passou por tanta aflição, quem somos nós, miseráveis, que não vamos passar? Nós vamos passar. Então existem muitos que não creem em Jesus e que nos afrontam, né? Nos afrontam, dizendo isso. Cadê o seu Deus? Colocando o cheque, como se o nosso Deus não fosse nada. E aí a gente não deve nem responder a esse tipo de comentário. Eu aprendi, estou aprendendo muito, porque o Espírito Santo tem me dirigido, ele é que dirige a minha vida. Então eu tenho aprendido a me calar e a orar por essa pessoa, que ela venha um dia conhecer o poder de Deus, né? O grande poder, porque há uma grande diferença em você passar pela luta, passar pelo vale, passar pelo processo sozinha, sozinha. Mas quando você passa por tudo isso, mas o Senhor está do teu lado, gente, você passa com tranquilidade, você passa com tranquilidade no teu coração, você tira o foco das circunstâncias, você tira o foco do problema, porque o Senhor está à frente, te ajudando a resolver. Então é isso que a gente precisa entender. Existe um maligno que usa pessoas para nos acusar, para nos desmotivar, e geralmente essas coisas acontecem de pessoas mais chegadas. E existem espírito maligno que não vai chegar fazendo isso, que não vai chegar te xingando, que não vai chegar te acusando, ele pode chegar te elogiando, ele pode chegar te aplaudindo. E você tem que tomar cuidado com esses aplausos, e você tem que tomar cuidado com esses elogios, porque a gente precisa entender que tudo que nos é dado através do Senhor, para que falemos, para que testemunhemos sobre o Senhor Jesus, é através do Espírito Santo. Então a glória não é nossa, a glória tem que ser dada a Ele, a Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E aí, João, né, expulsou o demônio dessa mulher. Vamos lá. Está aqui. E na mesma hora o espírito saiu. Verso 19. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus.
e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. Então, gente, aqui eles estão falando dos costumes da pregação, mas na verdade não eram os costumes, né? Porque aqui ele diz assim, olha, quando os donos da jovem viram o que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas para a praça, a presença das autoridades, dizendo, né, que eles estavam perturbando a cidade, propagando costumes que eles não podiam aceitar. Na realidade, não era isso que estava acontecendo. Na realidade, eles estavam falando dos costumes da pregação, mas na verdade foi desfeita a esperança do lucro, né? Paulo acabou com a mamata ali dessa mulher ser usada pelo inimigo, pelo diabo, para ter lucros para esses homens. Então eles estavam alegando ali costumes, mas não era, eles estavam querendo prender eles, Paulo, por quê? Por conta do lucro que eles perderam, né? Porque se Paulo, indignado, voltou-se para a mulher e repreendeu o inimigo, e expulsou e ordenou que o inimigo saísse, eles perderam a chance de lucrar mais às custas dessa mulher, entende? A mulher estava sendo usada. E quando o nosso estilo de vida, gente, começa a atrapalhar, isso aí é fato, quando o nosso estilo de vida começa a atrapalhar o lucro daqueles que fazem coisas ilegais, haverá a grande perseguição da igreja. Isso não é só na igreja, isso é no nosso dia a dia. Quando você passa a ter outros princípios, quando você passa a viver de acordo com as leis do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, obedecendo, buscando uma vida em santidade até que a volta dele aconteça, muita gente vai se incomodar, porque você já não vai concordar com algumas práticas. Então, você pode esperar que essas pessoas vão se afastar de você, porque aí você já não presta mais para andar com elas. Você incomoda, entende? E isso se dá também em lugares onde há pregações, onde há homens de Deus, onde há, porque infelizmente existe o joio no meio do trigo. E nós não podemos arrancar o joio, porque se arrancarmos o joio, o trigo pode sair junto. Então nós precisamos ter discernimento, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê discernimento para reconhecer quem é joio e quem é trigo. Porque muitas das vezes a nossa vida será perseguida por aqueles que não concordam com a nossa postura, com os nossos princípios. Então, fiquemos atentos a isso, porque a nossa mudança de caráter, há uma mudança de chave, há uma virada de chave em nossa vida, há uma mudança de comportamento. Se você não mudou, algo está errado. Procura saber com Deus. Entra no secreto com Ele e tenha um momento com Ele. Procure e pergunte o que está acontecendo. Porque quando há essa transformação, quando há essa mudança de caráter, quando há essa mudança de atitude, de comportamento, até o modo de falarmos muda, é a confirmação, é a testificação do Espírito Santo dizendo que houve realmente a conversão, que você vive realmente para testemunhar a palavra do Senhor.
porque as pessoas passam a observar que houve uma mudança. Essa é é o verdadeiro testemunho. A pessoa só vai crer que você realmente é uma pessoa diferente se você mudar. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa barraqueira, sendo a mesma pessoa que fala palavrão, sendo a mesma pessoa que grita, sendo a mesma pessoa que não tem autocontrole sobre as suas emoções e que qualquer coisinha que te desagrade, você vai de encontro com agressão. Se não houver essas mudanças dentro de você, não houve conversão, não houve o verdadeiro, a verdadeira transformação. Então pergunte ao Senhor, porque essa é a virada de chave, gente. Isso é o que acontece na vida daquele que vive a palavra de Deus, daquele que se alimenta das coisas do Senhor. E isso não quer dizer que se alimentar das coisas do Senhor, que viver na presença do Senhor, que andar nos caminhos do Senhor, você seja uma pessoa que não faz mais nada da vida. Eu já ouvi isso. Ah, não. Você tem que aprender que as coisas espirituais são espirituais, que as coisas do mundo são do mundo. Sim, as coisas do mundo são do mundo, mas eu não quero me misturar ao mundo. Eu vivo no mundo, eu saio, eu almoço fora, eu janto fora, eu vou eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu frequento lugares do mundo, porque eu vivo no mundo. Mas eu não deixo que o mundo contamine o meu coração. Entende? Eu vivo o extraordinário do Senhor, que é a presença dele. Então, se agradar a ele, é obedecer, se agradar a ele, é procurar fazer e viver conforme a vontade dele, é isso que eu faço. E aí, eu acho que eu vou começar, muitas das vezes, eu vou constranger, né, aquele que acha que eu tenho que viver de forma diferente, porque ele vive também. E eu não abro mão, gente. A minha vida com Deus, a minha vida com o Senhor é inegociável. Então, Ele está em primeiro lugar. Em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Então, eu não abro mão. Eu não negocio o meu momento com o Senhor. Eu não negocio as primícias do meu dia com o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. E tomar cuidado, gente. Sempre muito cuidado, porque seremos perseguidos. Não só por irmãos, como por amigos e até mesmo pessoas muito chegadas a nós que não querem tanto contato porque acham que a gente está muito diferente, né? Então, assim, é isso, gente, é isso. Porque quando você transborda do amor de Jesus, é muito bom você falar de Jesus. Muita gente não quer ouvir sobre Jesus, certo? Então vamos lá. Capítulo capítulo 19. Não, perdão. Sim, continuando aqui, eu vou voltar aqui no capítulo 26, no versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha, tamanha era a fé desses homens, mesmo presos, mesmo acorrentados, eles estavam ali louvando a Deus e orando. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se. Pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo.
estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aqui, quando Paulo e Silas entram na prisão, começam a clamar, começam a louvar, a gente tem a nítida certeza que a adoração ela liberta. Porque quando a gente adora ao Senhor, quando a gente clama, a gente se torna semelhante àquele que eu adoro. Então, quando eu estou adorando ao Senhor, quando eu estou louvando ao Senhor, eu estou me colocando como Senhor, eu estou me tornando semelhante ao meu Senhor, a quem eu estou adorando. E aí Paulo diz, né? Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, esse carcereiro, ele viu tamanho milagre acontecer ali, porque as correntes, o cárcere foi aberto, né, os portões foram abertos, as correntes saíram dos pés dos discípulos e esse carcereiro, ele creu no Senhor e ele pediu, e ele perguntou ao Senhor, né, o que era preciso para que ele recebesse a palavra de Deus. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-me para fora, perguntou o que poderia fazer para ser salvo. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. E aí a gente entende, né, que e eu aprendo cada vez mais o que é crer em Jesus. Crer não é somente acreditar. Crer não é somente eu creio em Jesus porque eu ouço falar dele. Não. Eu acredito sim em Jesus. Eu vejo muita gente falar isso. Mas crer em Jesus não é apenas isso. Crer em Jesus é confiar. Crer em Jesus é lançar toda a sua confiança naquilo que você crê. É não ter medo. Mas, gente, quando eu digo tudo, é lançar tudo, é tudo. Não é lançar um pouquinho, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Senhor, olha, eis-me aqui, usa-me da forma que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser em minha vida. Mas não mexe nessa área aqui não, Senhor. Deixa que eu resolva. Não é desse jeito que funciona. A nossa confiança tem que ser no derramar de toda a nossa vida, em relação à vida sentimental, em relação à provisão, em relação à nossa vida espiritual, tudo tem que ser colocado na mão do Senhor, porque é Ele que vai passar a nos orientar, é Ele que vai passar a nos amparar, é através dele que nós vamos viver. Então, crer no Senhor é confiança, é total confiança, não é apenas uma parte. Continuando aqui,
Verso 35, aí diz assim o Senhor: quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para os carcereiros: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Não podia, gente. O cidadão romano não podia ser preso sem um julgamento, sem que houvesse algo parecido. E não foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram levados e jogados na prisão sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum julgamento. Isso não podia. Perante a lei isso era proibido. E eles eram romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Então aqui, gente, qual a evidência que a gente tem? Terminou aqui o capítulo 16. Então a gente vê aqui qual é a evidência que a gente tem da salvação. A única evidência para que a gente tenha e entenda que a gente realmente foi salvo é o arrependimento. Primeiro, a gente precisa se arrepender, precisamos nos arrepender. Isso se chama arrependimento, é igual a metanoia, é uma mudança de rota. Metanoia, arrependimento, metanoia, mudança de rota. Eu vou dar um exemplo. Você vive no mundo, você é pecador, você não conhece a palavra do Senhor e caminha apenas em direção ao pecado. Você vive no pecado. Você faz as coisas desse mundo. Você faz as coisas para agradar um homem, para ser visto pelo homem, não para agradar a Deus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você declara em bom tom que Ele é o único e suficiente, Senhor e Salvador da sua vida, você de imediato precisa confessar os seus pecados a Deus. É falar literalmente cada pecado que você cometeu. Pecado, se você fala muito palavrão, fale para Ele: me perdoa, Senhor, porque eu falei muito palavrão, me perdoa porque eu roubei, porque eu matei, me perdoa porque eu sou orgulhosa, me perdoa porque eu sou egoísta. E você tem que falar em bom tom para Jesus, confessar os seus pecados. Essa é a maior evidência da salvação. Então, confessemos antes de qualquer coisa os nossos pecados ao Senhor e reconheçamos, né, que Ele é o suficiente, o único Salvador em nossa vida. Porque lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, gente, e Ele continua nos amando de tal maneira que a gente não tem ideia, a gente não pode mensurar o tamanho do amor. E do mesmo jeito que Deus ama Jesus, que Deus
ama o Filho, Ele nos ama, porque Ele é nosso Pai. Nós, quando nos convertemos, quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, quando vivenciamos a palavra do Senhor, como testemunhamos sobre a nossa conversão, falando do amor de Deus, a gente passa a ser filho de Deus, como Jesus. Então, Jesus passa a ser nosso irmão. Então, Ele nos ama como Ele ama Jesus. E quando a gente tem esse entendimento, gente, a ficha cai e o amor transborda. Porque quando esse amor transborda, o que você tem para dar para alguém? É esse amor que transborda dentro de você, que Jesus te dá, que Deus te dá. Então, é isso que a gente precisa aprender e é isso que a gente aprende e entende nesse capítulo. Sobre o orgulho, não deixar que a gente foque nos elogios do homem. O coração do homem é enganoso. Cuidado em ser muito elogiado e se achar o tal, porque tudo que a gente faz para o Senhor é para a glória dele, não é para a nossa glória. Então, quando a gente permite que o orgulho invada o nosso coração, ele vai sujar o nosso coração. Então, a gente precisa olhar para as coisas do alto, olhar para as coisas de Deus. E a gente precisa fazer tudo o que a gente fizer, gente. Coloca isso como regra na vida de vocês, porque foi o que eu coloquei na minha vida. Tudo que eu faço para agradar o meu Pai. Eu não faço para agradar o meu irmão da igreja. Eu não faço para agradar o meu pastor. Eu não faço para agradar o grupo de oração. Claro, gente, eu vivo obedecendo o meu líder. Eu vivo em obediência à minha igreja. Claro, eu respeito a todos da minha igreja e a todos aqueles que têm um discernimento, né, espiritual maior que o meu. Claro que eu vou respeitar, claro que eu vou ouvir, claro que eu vou... não só aqueles que têm um discernimento maior que o meu, mas a todo ser humano a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar. Mas, gente, a gente precisa entender que a gente não precisa de aplausos de ninguém. A gente precisa de aplausos do Senhor. É o Senhor que tem que olhar para o que eu estou fazendo e dizer, poxa, essa é a minha filha, que está aí, ó, firme e forte na minha presença, me louvando, tendo comunhão comigo, obedecendo as minhas palavras. É isso. Eu não estou preocupada em fazer nada para agradar ninguém. Eu estou preocupada em obedecer o que Deus me pediu, que é levar a palavra, que é falar do Evangelho, que é contar para vocês o que os discípulos contavam para os outros, né? A novidade de vida, o que é maravilhoso a gente entender que a gente pode, como os discípulos, tomar posse dessa vida na presença do Pai e permitir que o Espírito Santo controle, dirija e nos capacite dia após dia após dia. Amém? Então é isso, gente. Terminamos aqui a leitura da Bíblia, na Atos capítulo 16. Amém? Por isso. E amanhã a gente continua. Olá, Claudinei. Olá, José, Lúcio. Amanhã continuamos no capítulo 17 do livro de Atos. Amém? Vamos orar, gente. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, por mais essa live. Gratidão pelo privilégio, Senhor, de estar aqui levando a Tua palavra, lendo a Tua palavra para os meus irmãos. Obrigada, Senhor, obrigada porque é edificante, é maravilhoso. O Senhor me exorta, o Senhor
como diz a palavra, exortar, o Senhor me anima, o Senhor me capacita, o Senhor me alegra, o Senhor me incentiva todos os dias a falar da tua palavra para esses meus irmãos. Mesmo que ninguém entre, que ninguém esteja aqui, mesmo que não haja uma só pessoa ouvindo ao vivo, eu creio, Senhor, que muitos irão assistir essa live gravada. Obrigada, Pai, por nos exortar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a cada dia a colocar em prática, em te obedecer, em viver o Evangelho conforme o Senhor quer, conforme o Senhor pede, conforme o Senhor ordena, e de levar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo, a toda nação. Pai, que os meus irmãos, eles se animem, que essa live é uma motivação, que essa live, o objetivo dessa live é apenas para que eles se animem e leiam a palavra, para que eles entendam que a única forma de te conhecer é lendo as Escrituras, porque não podemos conhecer um amigo se não convivemos com ele. E a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos mostra cada detalhe do Senhor, o quão amoroso, o quão humilde, o quão forte, o quão... eu não tenho adjetivos, Senhor, para falar do Senhor, porque o Senhor é tudo e muito mais daquilo que eu posso expressar. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, mas independente de tudo. O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai cuidadoso, o Senhor é um Pai que nos ensina, o Senhor é um Pai que nos exorta. Então, Senhor, obrigado. Obrigada porque ter esse privilégio é abençoador. É abençoador. Cuida, Senhor, dos meus irmãos. Cuida desses que estão aqui assistindo essa live ao vivo, que se dispuseram do seu tempo, estão aqui ouvindo eu falar, ouvindo eu falar de Ti, mas que eles coloquem no seu coração o desejo de pôr em prática, porque através da prática, através de mostrarmos a nossa mudança, através das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso comportamento, é que podemos testemunhar sobre Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu não tenho palavras para Te agradecer das bênçãos que têm sido derramadas em minha vida. Derrama também, Senhor, na vida de cada irmão. Senhor, eu peço agora que o Senhor continue. Eu clamo, como eu tenho feito, que o Senhor estenda as suas mãos, estenda os seus braços naquele povo do Rio Grande do Sul, naqueles meus irmãos. Cuida, Senhor, para que esses voluntários que não encontraram ainda pessoas que ainda estão em situação de risco, esperando alguém para salvá-las, coloque, Senhor, em seus olhos luz, para que no meio desse caos, Senhor, eles consigam enxergar pessoas clamando por salvação. Aguça os seus ouvidos, Senhor, para que eles ouçam um pedido de socorro e que eles consigam salvar aqueles que ainda não foram salvos. Pai, mas independente da salvação física, eu sei que o Senhor está estendendo o seu braço a cada um, Senhor. As crianças, os idosos, os animais. O Senhor está colocando pessoas como voluntários que largaram da sua zona de conforto, largaram
as suas famílias, largaram as suas casas, a levar esperança, Senhor, a levar vida, mas que além de salvar vidas, esses voluntários se aproveitem em levar a palavra, que aproveitem em falar do teu amor, a falar do plano da salvação. Que essas pessoas sejam salvas não apenas, Pai, na vida material, mas que sejam salvas em sua vida espiritual. Cuida de cada um, Senhor. Cuida de cada um. Salva, liberta e dê esperança para esse povo tão sofrido. Alcança cada um, Senhor, que nesse momento está clamando por socorro. E cuida também, Senhor, coloque a sua coroa de fogo, a sua justiça naquele homem que faz o mal, naquele homem que, na atual situação em que todos passam por coisas dolorosas, por perdas dolorosas, ainda existem pessoas más, pessoas que se aproveitam de situações para roubar, pessoas que estão estrupando crianças e mulheres. Pai, entra com a sua justiça, usa a coroa de fogo para repreender essas pessoas de péssimo coração. Cuida, Pai, para que eles sejam presos, para que eles sejam encontrados, para que não incomodem mais as pessoas de bem, aquelas pessoas tão sofridas, que não merecem mais sofrimento. Abençoa, Pai, a todos que ali estão. Abençoa todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu peço também agora que o Senhor abençoe a vida de cada filho, cada irmão. Cuida do restante do dia. Dê, Senhor, o teu Espírito Santo. Derrama o teu poder. Fala ao coração deles. Que essa palavra tenha edificado a vida deles. Que eles coloquem em prática. Que eles levem para o seu coração, não somente para o seu discernimento intelectual. Cuida da minha vida também, Pai. Que o restante do meu dia seja uma bênção. É o que eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Que vocês sejam alcançados pelo amor de Deus. Que vocês falem desse amor para um vizinho, para um parente, para um colega de trabalho. Não deixem de falar, porque a gente não pode reter para a gente aquilo que a gente aprende com o Senhor. Então falem do amor de Jesus para o teu irmão, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Fale, cada oportunidade que o Senhor te der, aproveite. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.